Então aqui eu quero resolver este probleminha com esta restrição. Mas como que eu organizo essa variância de x? Então vamos lá. O sigma é a minha matriz de covariância de x, né? Matriz onde eu tenho na diagonal principal a variância de cada uma das variáveis de x e fora da diagonal principal eu tenho meus valores de covariância entre cada uma das minhas variáveis. E é uma matriz simétrica. Então, como eu tenho P transposto P igual a 1, como eu quero saber a variância, né, a estrutura de covariância na direção de P1, então eu faço P transposto, no caso P1 transposto sigma P, isso aqui vai me dar a minha estrutura de variância. Então, este produto aqui me gera uma matriz diagonal com as variâncias das colunas de x. Ou seja, a variância total do meu conjunto de dados é igual ao traço da matriz de covariância, que nesse caso aqui se mantém. Então, se eu pego o traço dessa matriz aqui, traço da matriz sigma, ou traço deste produto aqui, né, eu vou ter o mesmo valor que é a variância total, ou seja, a quantidade de informação total da minha matriz x. Esta variância de x aqui, na direção de P1, eu tenho P1 transposto sigma P1. Então, eu tenho este probleminha em maximizar. Eu quero saber os argumentos que maximizem este probleminha aqui, P1 transposto sigma P1, dado esta restrição. P1 transposto P1 é igual a 1. Então, o objetivo na PCA é encontrar as direções no RM de máxima variância, ou seja, máxima informação. E o primeiro componente me gera a direção no espaço de máxima informação. O segundo componente, segunda direção de máxima informação não captada pela primeira e assim por diante para as demais componentes. Ou seja, a terceira componente será a terceira direção que capta a máxima variância não captada pela primeira e pela segunda e assim por diante. Então, como que eu resolvo esse problema de otimização? Eu utilizo os multiplicadores de Lagrange. Então, eu vou sair do meu problema primal e vou para este problema secundário, onde eu tenho a Lagrangiana em função de P1 e lambda será igual a P1 transposto sigma P1, que eu tenho aqui minha estrutura de variância na direção P1, menos lambda, que multiplica P1 transposto P1 menos 1, que aqui é a minha restrição. Como que eu resolvo isso daqui? Basta derivar essa Lagrangiana em relação a P1. Então, isso eu tenho o gradiente da Lagrangiana, vai ser igual ao gradiente desta função aqui. E agora eu posso utilizar algumas das regrinhas vistas em aula anterior. Então, como que eu faço aqui? A derivada, o gradiente desta função aqui, ou seja, a derivada em relação a P1, eu posso fazer a derivada em relação às partes, ok? Então, a derivada em relação a P1, eu tenho a derivada dessa primeira parte, menos P1 transposto P1. Eu posso representar esse P1 transposto P1, P1 transposto matriz de identidade P1, nós vamos ver por que daqui a pouco eu faço a transformação, mais lambda. Esta primeira aqui, a derivada, quando eu faço a derivada, eu posso usar essa regra. A derivada de A mais B é igual a derivada de A mais a derivada de B. Então, posso fazer a derivada de cada uma dessas partes isoladamente. Então, a derivada dessa primeira parte, P1 transposto sigma P1, em relação a P1, observe que é exatamente igual a essa regrinha aqui, onde eu tenho A transposto XA, derivada em relação a A. O resultado é x mais x transposto vezes o próprio vetor A. Então, nesse caso aqui, o x é meu sigma, então vou ter sigma mais sigma transposto vezes o P. Só que observe, sigma mais sigma transposto, como sigma é uma matriz simétrica, então sigma mais sigma eu vou ter 2 sigma P1. Então, essa parte aqui me gera 2 sigma P1, porque sigma é uma matriz simétrica. Então, quando eu somo ela mais a transposta dela, eu vou ter ela mais a própria matriz sigma. Essa segunda parte que eu posso aplicar a mesma. Por isso que eu coloquei essa identidade.
P1 transposto identidade P1, identidade P1 dá o próprio vetor P1. Então aqui eu vou ter o mesmo caso. Agora, eu vou ter, no lugar de sigma, eu vou ter identidade, então eu tenho identidade mais a identidade transposta, vezes o meu vetor P, no caso aqui P1. Identidade mais identidade transposta dá 2 vezes a identidade. Aqui eu não falei, mas esse menos lambda aqui, eu tenho que a derivada de uma constante vezes a derivada de uma matriz, uma constante vezes uma matriz é igual a constante vezes a derivada da matriz. Então, por isso que eu tirei esse menos lambda aqui. E a derivada de uma constante é zero. Então, nesse caso aqui, eu posso cortar esse 2. Se eu somar aqui dos dois lados lambda P1, então aqui cancela lambda P1, e eu tenho que sigma P1 é igual a lambda P1. Então, eu tenho que a minha matriz de covariância vezes o meu primeiro vetor é igual a lambda vezes o meu primeiro vetor. Observe que este carinha aqui nós já conhecemos. Esse aqui nós vimos que é uma matriz de autovalores, autovetores, onde eu tenho sigma, que é a minha matriz de transformação, multiplicada pelo meu vetor, nós vamos chamar de autovetor, é igual a um lambda, que é o nosso autovalor, vezes o próprio autovetor. Então, fornecida a matriz sigma, se existir um lambda que permita a solução para o sistema linear, esse lambda é chamado de autovalor ou valor característico de sigma. E o mesmo equivale para o P, que é chamado de autovetor ou vetor associado a lambda. Nesse carinha aqui, ó, sigma P1 é igual a lambda P1, eu sei que a variância de x, na estrutura de variância de x, é igual a P1 transposto sigma P1. Só que esse sigma P1 aqui, ó, sigma P1 é igual a lambda P1. Então, substitui isso aqui por lambda P1. Então, isso é o mesmo que eu ter lambda P1 transposto P1. Só que pela restrição que nós colocamos, P1 transposto P1 é igual a 1. Então, a variância máxima é igual ao meu sigma, é igual ao meu primeiro autovalor, ou seja, o meu autovalor aqui. Só que quando eu resolvo isso daqui, faço a solução desse carinha, eu vou ter que, quando eu calcular aqui o determinante sigma menos lambda aí, aqui eu não vou ter apenas um lambda, eu vou ter um conjunto de autovalores. E como que eu faço aqui? Eu pego o meu autovalor máximo. Então, se essa matriz sigma, se ela tem 5 variáveis, então aqui eu vou ter uma matriz 5 por 5, no caso não é necessariamente 5 variáveis, mas se o rank dessa matriz for 5, né, ou se o rank de sigma for 5, então aqui eu vou ter uma matriz de ordem 5, eu vou ter 5 autovalores, e como que eu faço? Eu pego o maior autovalor, pego o valor máximo. Isso vai depender, a quantidade de autovalores que eu tenho aqui vai depender do rank da minha matriz sigma, do rank da minha matriz de covariância. Se eu tiver esse rank igual a 10, eu vou ter 10 autovalores, aqui eu pego o maior desses autovalores. Agora vamos para o segundo componente. Então eu tenho a mesma equação, os argumentos P2 são os argumentos que maximizam a variância de x. Agora eu tenho que P2 transposto P2 é igual a 1 e P1 transposto P2 é igual a 0. Ou seja, eles são ortonormalizados. Então, vou fazer a mesma coisa. Agora eu tenho um lambda e um gama. Então, essa primeira parte se mantém, menos o gama P1 transposto P2 menos 0. Então, a solução do problema primal pode ser resolvida pela solução desse problema mais simples. Ou seja, aplico novamente a Lagrangiana. Vou fazer o mesmo processo. Então, derivando essa parte, eu vou ter 2 sigma P2. Derivando esta partezinha aqui, menos lambda P2 transposto P2, eu vou ter menos 2 lambda P2. Mais lambda, a derivada é 0. E aqui, menos gama P1 transposto P2, eu vou ter a derivada disso sendo igual a menos gama P1. Isso é igual a 0. Nesse caso, agora eu quero determinar o valor de gama. Então, como que eu vou fazer isso? Vou multiplicar. Vou fazer uma multiplicação à esquerda por P1 transposto. Então, agora eu tenho esta primeira parte
Então, eu tenho 2P1 transposto sigma P2 menos 2 lambda P1 transposto P2 menos gama P1 transposto P2. Fiz a multiplicação à esquerda. Então, essa primeira parte eu tenho a covariância entre P1 e P2. Então, aqui me dá a covariância entre o primeiro e o segundo vetor, load. O produto P1 transposto P2, nós vimos pela restrição que isso é igual a zero. Então, P1 transposto P2, pela restrição foi colocado no problema, isso aqui é igual a zero. Então, esse termo aqui eu cancelo. E P1 transposto P1, nós vimos que é igual a 1. Esses vetores são ortonormalizados. Então, acabou que quando essa parte é igual a zero, isso aqui é igual a 1, me sobra menos gama. Então, eu tenho essa equação, isso aqui é igual a menos gama. Se eu somar a gama dos dois lados, eu vou ter que gama é igual a 2P2 transposto sigma P1. Sigma P1, pela equação, nós vimos que é lambda P1. Então, observe. Trocando isso aqui por lambda P1, eu vou ter 2P2 lambda P1. Lambda é uma constante, então eu vou ter 2 lambda P2 transposto P1. P2 transposto P1, como os vetores P são ortonormalizados, esse produto é igual a zero. Então, esse gama é igual a zero. Então, o que eu faço nesse caso, se gama deu igual a zero? Como eu já tinha o primeiro alto valor, eu venho cá agora, pego para o segundo componente o segundo maior alto valor. E se eu fizer esse cálculo para o terceiro, quarto, quinto e assim por diante, eu vou pegar o terceiro maior alto valor, o quarto e assim por diante. Então, acaba que ao final, eu vou utilizar a quantidade de autovalores que eu vou ter aqui determinada pelo rank da minha matriz sigma. Então, a minha matriz sigma que vai determinar esse rank. Então, como esse gama aqui é igual a zero, esse gama aqui é igual a zero, eu volto a esta equação, que é similar à primeira, e eu vou lá e vou pegar o segundo autovalor, o terceiro e assim por diante. Então, nesse caso, o rank da minha matriz X, né, ou da minha matriz de variância-covariância, o rank dela que vai me determinar a quantidade de autovalores que eu vou ter na minha PCA, ou seja, na minha decomposição.